Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. É muito bom prosseguir nessa série de reflexões sobre esse conflito entre Israel e o Hamas. A minha intenção é trazer clareza a esse entendimento, sem sensacionalismo, sem alvoroço, mas uma reflexão equilibrada, cujo propósito é realmente abençoar você. Nós já fizemos 2 vídeos sobre esse assunto. No primeiro deles falamos sobre os 3 herdeiros de Abraão, onde o conflito começa. No segundo vídeo nós falamos sobre a dificuldade de harmonizar os fundamentos das 3 religiões, Islã, Judaísmo e Cristianismo, né? E aí está toda a dificuldade que nós temos para vislumbrar a paz naquele ambiente. E hoje, como eu prometi no último vídeo, eu faço questão que você assista os outros antes de assistir o que eu vou dizer agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades internas do próprio mundo muçulmano, onde na ponta mais extrema nós temos aí o Hamas e grupos semelhantes a eles. Eu disse que no primeiro vídeo que a minha intenção não é buscar engajamento, não é buscar seguidores. Inclusive, isso é uma coisa que me entristece, porque parece que alguns estudiosos, gente capaz, abandona a missão que tem de ensinar, de proferir a verdade, apenas para manter o engajamento, manter a captação de seguidores. Então, isso me preocupa. Eu tenho dificuldade de ficar gravando vídeo até por causa disso, mas estou me esforçando para me libertar desse trauma. Mas se você se sentir abençoado e se você crescer com o que você está aprendendo aqui comigo, não por minha causa, mas por sua causa e por causa das pessoas que você ama, compartilhe esse vídeo também, tá? Para os irmãos e curta se você desejar. Você vai aumentar aí como é que é? Vai aumentar a liberação desse vídeo para outras pessoas. Bom, vamos lá. Eu disse que o assunto hoje é para falar sobre as dificuldades internas do mundo islâmico no que diz respeito a caminhar na direção da paz e da harmonia dos descendentes de Abraão. Comentei que nós não devíamos estar em conflitos, porque nós temos uma mesma raiz, né? Não só familiar, mas espiritual também, que é Abraão e o Deus de Abraão. E eu disse no último vídeo que só o Deus de Abraão tem capacidade para harmonizar esse conflito todo. Só ele, gente. Não tem outro para resolver isso não, tá? Vamos lá. Já existe uma certa harmonia entre o mundo judaico e o mundo cristão. Graças a Deus, estamos caminhando nessa harmonia, na direção dessa harmonia. Nós cristãos amamos os judeus, entendemos suas tradições, sua cultura, respeitamos e enxergamos eles como herdeiros de Abraão também. Mas eles precisam reconhecer Jesus como Messias. O relógio está falando aqui. Eles precisam reconhecer Jesus como Messias, tá? Não por nossa causa, mas por causa deles. Pois a palavra de Deus diz em João 1, versículo 11, Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, mas os seus, naquela ocasião, não os receberam. E aí a oportunidade foi dada a quem os recebeu. A estes, tantos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós cristãos não éramos, por sermos gentios, descendentes do Egito espiritual, não éramos herdeiros e filhos de Abraão. Agora somos. Somos porque cremos em Jesus e andamos nas pegadas de Abraão, na mesma fé de Abraão. Somos da família da fé, não da família genética. Então já há uma harmonia entre judeus e cristãos, graças a Deus por isso. Só Deus podia promover isso. Foi muito conflituoso por muitos anos, mas agora já existe harmonia. E a dificuldade de harmonizar os muçulmanos, o mundo islâmico, dentro desse conceito que eu estou apresentando aqui, está inicialmente no fato de que dentro do próprio mundo muçulmano já existem problemas gravíssimos, e eu quero considerar eles aqui. Tem uma moto passando ali, mas não ligue não, fique focado no que eu estou dizendo aqui. Dentro do mundo muçulmano, nós temos
dois segmentos que se destacam. Não são apenas dois, tá, gente? Mas esses dois praticamente são hegemônicos, eles abrangem praticamente todo mundo muçulmano, que é o segmento sunita e o segmento xiita. Muita gente já sabe que os sunitas eles são mais tolerantes, menos extremistas. Os xiitas são menos tolerantes e são mais extremistas. Bom, mas essa definição é muito rasa sobre as diferenças desses dois segmentos. Para começo de conversa, o grupo majoritário, de maior expressão, o grupo mais numeroso, é o grupo sunita, ok? Esse é o grupo mais... A minoria é xiita, mas não julgue ninguém ainda, deixa eu continuar falando. As principais diferenças entre os sunitas e os xiitas não se resumem ao radicalismo da fé desses dois. Não é por isso que eles estão divididos. Ah, nós não somos sunitas porque somos radicais, queremos colocar nossa fé a ferro e fogo imposta sobre outras pessoas. E os sunitas são mais... Não é nisso que se resume a diferença entre esses dois segmentos. Onde é que estão as diferenças entre eles? Anote aí. A primeira diferença, a primeira desarmonia entre sunitas e xiitas está na herança, na sucessão da autoridade muçulmana após a morte do profeta Maomé. Quando Maomé morreu, essa confusão entre de quem seriam os seus sucessores foi estabelecida. Estamos falando do século VII para cá. E aí os sunitas acreditam que essa sucessão, quem é o líder muçulmano, quem deve ser o líder islâmico, eles acreditam que essa sucessão tem que ser feita por vias, pasmem isso aí, tá? Mas é o melhor termo que eu encontro para falar. Por vias democráticas, por eleição. Eles acham que tem que ser uma eleição para escolher o sucessor de Maomé. Já os xiitas acreditam que essa sucessão ela é hereditária. Eles pregam que a maior autoridade islâmica tem que ser um descendente de Ali. Ali é o filho mais velho de Maomé. Então, é uma descendência hereditária. Aí começa a confusão, porque os sunitas acreditam que essa sucessão ela é eleição e os xiitas acreditam que essa sucessão é hereditária. É como aconteceu aqui no Brasil. O Brasil tinha uma família imperial, monárquica. E no monarquismo, a sucessão da autoridade se dá por hereditariedade. Aí o Brasil, depois de 103 anos de golpe militar, né, contra a monarquia, elegeu num plebiscito que nós não queremos mais o sistema de governo monárquico, que nós preferimos a república, né, presidencialista. E assim tem sido. Nós escolhemos os nossos presidentes. É uma eleição. Então, se fosse uma religião, nós seríamos hoje os sunitas. Os sunitas venceram a guerra e os xiitas seriam os monárquicos, porque eles acreditavam na hereditariedade do primogênito de Maomé, que é Ali. Essa é a primeira diferença. E como consequência dessa primeira diferença vem a segunda, que é a questão da autoridade religiosa. A autoridade religiosa pelos sunitas, ela é estabelecida por meio dos seus sábios e dos seus juízes religiosos. Homens que são instruídos e eleitos pela própria comunidade muçulmana para julgar as causas religiosas da sua fé. Já os xiitas acreditam que essa autoridade está na mão dos imãs, ou ulemãs, e esses aí são herdeiros dessa família, vou usar uma expressão para a gente entender melhor, a família sacerdotal, rabínica, poxa, meu Deus, fugiu aqui o nome, não é rabino, falei rabino, agora esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas essa autoridade religiosa vem da família de Maomé, tá? E uma terceira diferença entre eles está nas suas comemorações. Os xiitas, eles comemoram, as principais celebrações são ligadas à morte, ao martírio de Ali,
filho de Maomé, né? Então, já os xiitas fazem outros tipos de celebração. É nisso que eles se dividem. Mas existem pontos em comum entre os muçulmanos xiitas e os muçulmanos sunitas, e isso faz deles uma religião muito forte. Qual é o ponto em comum? Além de Alá, Maomé, existe um outro ponto que faz desses dois grupos um grupo só. Eles acreditam que a religião, a fé, precisa usar o Estado a seu favor. Hoje no mundo cristão, nós não temos a religião usando o Estado. No Brasil, por exemplo, o Estado é laico. Não tem essa questão de que os pastores e os padres mandam nos governadores, etc, etc. A nossa influência sobre essas autoridades estatais, ela é uma influência filosófica, uma influência por princípios. Eles precisam, por si próprios, crerem no que cremos, se assim desejarem, e viverem os princípios dessa fé. Nós não impomos religiosamente a nossa fé sobre as autoridades, sobre os governos das nações. Jean, isso sempre foi assim no mundo cristão? Infelizmente não. Por muito tempo, principalmente na Idade Média, a igreja se colocou acima do Estado, e isso você já sabe no que deu, né? Inclusive muita coisa que a gente vive hoje é herança desse período aí. Nós queremos que os homens se arrependam e se convertam. Nós não impomos a nossa fé sobre as pessoas. O mundo cristão não é um mundo em que a igreja está acima do Estado para resolver questões de Estado. A igreja tem um papel de religar o homem a Deus. Esse é o nosso papel, tá? E para cumprir esse papel, a gente influencia o Estado. Influencia o Estado, como influencia os amigos, como influencia os familiares, os vizinhos. A gente prega para que as pessoas sejam alcançadas por essas boas novas do Evangelho, ok? A mesma coisa se dá hoje no mundo judaico, assim, parecido com a gente. O judeu, ele não impõe a sua religião sobre outros estados. Ele impõe a sua religião sobre o Estado de Israel, tá? Então, sim, Israel tem uma religião oficial, que é o judaísmo. E essa religião, ela dá o rumo da nação. A nação de Israel, ela é regida pelos princípios da lei de Moisés e da cultura e da tradição judaica. Isso não significa que ela não tolera as outras. O Estado de Israel decidiu, dentro dessa prática, acolher bem os estrangeiros dentro do seu território. Até porque isso está na Bíblia. O Senhor determina que Israel seja gentil com os estrangeiros. Não importa se eles se convertem ou não ao judaísmo. Eles são tratados com toda a dignidade possível. Israel respeita isso na marca, respeita isso na ponta do lápis. Ele cumpre muito bem essa palavra. E Deus, inclusive, disse a Israel que era para ele fazer dessa forma, porque quando Israel foi peregrino no Egito, foi tratado com muita hospitalidade. Os egípcios deram a Israel uma das regiões mais ricas do seu tempo, que era a terra de Gósen. Israel foi tratado como príncipe ali no Egito, por muitos anos. E Deus mandou Israel tomar isso como exemplo e fazer a mesma coisa com os estrangeiros em seu território. Então Israel não impõe a sua fé sobre outros estados, mas impõe a sua fé sobre o seu próprio estado. No cristianismo atual, nem sobre o nosso estado, nem sobre o Brasil, por exemplo, a gente impõe. A gente quer que os homens se arrependam voluntariamente, tá? E creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a diferença. Já no mundo muçulmano, não. Tanto o mundo muçulmano xiita quanto sunita é prática de fé, é fundamento desses dois segmentos da religião islâmica em si, impor a sua vontade sobre o Estado. E aí eu quero falar para vocês sobre o assunto do próximo vídeo, o Estado Islâmico. Calma aí que eu vou falar do Hamas. O Hamas vai entrar nesse pacote de estudo aqui.
Mas quando eu digo que tanto sunitas quanto xiitas se alinham nessa visão, nessa cosmovisão religiosa de que o islamismo precisa avançar com o Estado, tá? Essa percepção abre brecha para um segmento que muitos estudiosos afirmam isso. Não representa o islamismo, a fé islâmica em si, tá? Mas é a brecha, ou foi a brecha que foi usada para a criação do famoso Estado Islâmico. Eu vou falar do Estado Islâmico no próximo, então não quero dar spoiler agora. O Estado Islâmico é outra coisa que você precisa entender para perceber a dificuldade da harmonia nisso. Mas o Estado Islâmico, o que eu posso dizer agora? Ele é o resultado dessa unidade que há entre sunitas e xiitas. Eles têm essa percepção. No fundamento da fé islâmica, o Estado está subordinado a essa fé e deve promover a sua expansão sobre outras nações soberanas, tá? E no próximo vídeo a gente vai comentar sobre isso, falando mais precisamente sobre o famoso Estado Islâmico. Me acompanhe, não esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas se isso foi bênção para a sua vida. Sem demora, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.